Aos nossos comentaristas, mas eu antes de conversar com eles sobre essa situação da falta de dinheiro, da corrupção, que tanto traz um entrave para o Brasil, eu queria para a gente entender, já que nós temos esse alerta de grande perigo para a região serrana do Rio de Janeiro, se estendendo à parte de Minas Gerais, eu queria falar agora justamente sobre os riscos nessas encostas que já estão abaladas, sobre esse nível de segurança que nós temos para as equipes de trabalho que estão nos resgates de mais de 100 pessoas, com o Júlio Lana, ele que é geólogo do Serviço Geológico do Brasil. Júlio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Headline News. Eu sou o William Travassos e nós, com o que nós vimos aí em Petrópolis, que me remete muito ao que aconteceu em Angra dos Reis, é como se na pedra, a parte da areia, da terra, com a vegetação se desprende da rocha em função da infiltração, me lembra muito o que aconteceu em Angra dos Reis e voltou a acontecer agora no Alto da Serra, em Petrópolis. Nós estamos com 100 pessoas desaparecidas, já confirmamos 123 mortos e as equipes estão no local e eu tenho uma previsão de chuva forte para a região serrana do Rio de Janeiro. Existe, é real o risco de um novo deslizamento? Isso pode acontecer na região? Boa tarde, William. Boa tarde a todos os telespectadores. Sem dúvida. A região montanhosa por si, né, uma topografia bastante acidentada, caracterizada por essas rochas sobrepostas por uma camada relativamente pouco espessa de solo. Essa camada de solo ela recebe um volume considerável de chuva, né, uma chuva bastante intensa em poucos minutos, em poucas horas, e de fato ela fica totalmente sobrecarregada, né, saturada, e vem a deslizar. Então, esse solo, espera-se que ele já esteja com um grau de saturação, ou seja, ele já está encharcado pelas chuvas que ocorreram nos últimos dias e vieram a culminar com essa tragédia. E, fatalmente, com a continuidade das chuvas daqui para frente, nos próximos dias, nas próximas horas, é real o risco, não deve ser descartado em hipótese nenhuma, o risco de novos deslizamentos na região. Bom, eu falava ainda há pouco aqui sobre justamente a Serra do Mar, que vem do Rio Grande do Sul até o norte do Rio de Janeiro. Ali naquela região nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que fica justamente ao lado, justamente daquela região do Alto da Serra, enfim. Eu pergunto ao senhor, isso que aconteceu em Petrópolis, é a mesma coisa que aconteceu em Angra dos Reis? É o que vem acontecendo do Rio Grande do Sul até o norte do Rio de Janeiro, em função das características da Serra do Mar? Sim, de maneira genérica, né, claro que cada evento ele tem uma característica específica, né, dependendo da região, da geologia, né, das características geológicas da região e das condições de chuva, mas de uma forma geral, nós podemos dizer que todos esses eventos eles são provocados por um excesso de chuva e pelo excesso de chuva saturando, então, esse solo pouco espesso que fica sobre essas camadas de rocha, né, e fazendo, então, a deflagração desses eventos. De maneira genérica, realmente todos esses eventos são relacionados a chuvas intensas. E na Serra do Mar, a altitude dela máxima é de 2.366 metros. Aí você tem lá o Pico Maior de Friburgo, Pedra do Sino, enfim, vários pontos. É claro que em muitos desses você não tem ocupação desordenada do solo. Agora, você como geólogo, que acompanha justamente essa área importante que nós temos no Brasil, ela foi crescendo ao longo dos anos de forma muito desordenada. Qual é a área que você chama mais a atenção para o risco hoje dentro da Serra do Mar? Eu diria que todas as áreas com declividade acentuada, principalmente aquelas que são ocupadas pelos seres humanos, pela população, pelas cidades, elas devem, de maneira geral, ter um olhar diferenciado, né, sobre questões de monitoramento e alerta frente a episódios de chuvas intensas como essa que ocorreu nos últimos dias em Petrópolis. Então, nós estamos falando de planejamento, certo? Exatamente. Eu vou pedir eu vou passar a palavra para os comentaristas da PAN, mas antes vai uma provocação para o senhor. Essas áreas foram ocupadas de forma desordenada e não pensaram justamente no escoamento da água, ou às vezes criaram, na verdade, uma superfície adequada, que é aquela imagem que nós mostramos de uma grande ladeira asfaltada,
que foi para onde a água correu. Então, na verdade, você ocupa, não tem nenhum tipo de planejamento, você vai colocando ligações clandestinas de água e esgoto, isso acaba infiltrando mais o solo, você tira toda... essa imagem aqui, ó, isso não é um corredor que foi construído e que facilitou justamente essa tragédia? Sem dúvida. A grande parte das áreas de risco geológico, eu diria, e que são mapeadas no Brasil, elas decorrem do mau planejamento urbano, né? Então, é um problema, é uma herança histórica, eu diria, né? Do mau planejamento urbano ao longo de anos, de décadas, né? De séculos. Então, realmente, essa ocupação que vem tomando as encostas, elas devem, esse tipo de ocupação, ele deve ser corrigido e deve ser evitado, né? Daqui para frente, pelo menos. E as ocupações que já existem devem ser monitoradas e, na medida do possível, devem ser feitas, então, intervenções estruturais, né, obras de engenharia para tentar mitigar esse tipo de situação. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acredita que falta, por parte dos nossos governantes, o interesse em conversar com técnicos como o senhor para justamente a gente encontrar saídas para essas áreas? O Serviço Geológico do Brasil ele vem desenvolvendo esse trabalho de mapeamento das áreas de risco no Brasil inteiro e todos esses trabalhos eles vão sendo publicados, né, eles vão sendo disponibilizados para o público e, consequentemente, para os gestores, né. De posse desses trabalhos, eu acredito que o gestor ele tem, então, o conhecimento dessas áreas de risco, ele tem a condição de buscar, então, as medidas cabíveis, né, seja junto ao governo federal, seja junto a outras instituições que financiam, né, intervenções em áreas de risco. Então, certamente precisa, né, de uma boa vontade, de uma competência específica aí dos gestores municipais, principalmente, para buscar essas soluções de gerenciamento urbano, planejamento urbano, ordenamento territorial e, consequentemente, prevenção de desastres nos municípios. Júlio Lana, então a informação que fica para mim é a seguinte: nós temos o conhecimento, o que falta é aplicar de forma correta para a gente minimizar os riscos. Eu conversei com o geólogo do Serviço Geológico do Brasil, queria agradecer a gentileza da sua entrevista e que isso sirva de alerta para as autoridades que nos acompanham agora. Obrigado, Júlio. Boa tarde. Boa tarde.